Fala, meus alunos! Vamos aqui para mais uma resolução de questões. Quem está chegando agora, sou o professor Muniz. Pessoal, eu deixei o link aqui na descrição para vocês, tá certo? São 37 questões que nós iremos destrinchar. Eu acredito que se cair na tua prova, da questão 1 até a questão 37, a gente fez um mapeamento e verificou o que é que pode mais cair aí na tua prova, tá certo? Eu acredito que quase 100%, se cair aí 10 questões, as 10 questões estão dentro dessas 37. Foram muito bem escolhidas as questões, de forma que a gente pode abranger os conteúdos. Detalhe, nós já colocamos questões que irão falar das atualizações, tá certo? Então, eu queria mandar um abraço para quem está assistindo, meus alunos do Vetorial Concursos. Para quem está chegando agora, novamente, o link do PDF está na descrição aqui do vídeo, no nosso canal do YouTube, tá certo, pessoal? Então, vamos lá aqui para a primeira questão. Acompanhe aí no teu material. Questão de número 1. A Controladoria Geral de Disciplina foi criada no âmbito da administração indireta do Poder Executivo. Questão errada. Pessoal, primeiro, a Controladoria Geral de Disciplina, ela foi criada no âmbito da administração o quê? No âmbito da administração direta, tá certo? Então, a controladoria, ela foi criada aí no âmbito da administração direta. Quando ele coloca na questão que ela foi criada no âmbito da administração indireta, deixa a questão errada. Então, essa controladoria aqui, ela é criada no âmbito do Poder Executivo do Estado, tá certo? Do Poder Executivo do Estado. Ok? Então, vai ter o governador e suas secretarias. Essa controladoria, ela tem status de secretaria, tá certo? Inclusive, o controlador, que é o chefe, né, ele tem status de secretário. Então, primeiro detalhe que você tem que aprender dessa lei é que a controladoria ela foi criada no âmbito da administração direta e não da administração indireta, ok? Então, questão errada. Questão 2. A Controladoria Geral de Disciplina tem autonomia administrativa e autonomia financeira. Questão perfeita, pessoal. Bom, a Controladoria Geral, ela tem autonomia administrativa. Ela pode administrar do jeito que ela bem entender, de acordo com os moldes da lei. Financeiramente, o recurso chega para ela, ele aplica da forma que ela bem entender também. Então, de acordo com o artigo 1º da lei, ela tem autonomia administrativa e financeira. Questão correta. Questão 3. Uma das competências da controladoria é avocar sindicâncias e processos administrativos para apurar a responsabilidade disciplinar dos servidores do Grupo de Polícia Judiciária, Polícia Militar, Bombeiro Militar, sendo que os policiais penais não estão sujeitos. E aí já deixa a questão errada, pessoal, porque é o seguinte. A controladoria, por exemplo, dentro do âmbito da Polícia Militar, quando o militar ele comete uma transgressão, ele pode começar a ser apurado, dependendo se ele é praça ou se é oficial. Vai começar uma apuração interna dentro do próprio órgão, tá certo? Pelo próprio órgão da PM. Então, a Controladoria Geral de Disciplina, ela pode pegar esse processo que está lá e avocar aquele processo. Avocar é trazer para si, tá certo? Então, o que é que ela pode avocar? Sindicâncias e processos que estejam rolando dentro dos órgãos. Pode ser na PM, pode ser na Polícia Judiciária, que é na Polícia Civil, pode ser no Bombeiro Militar e pode ser também na Polícia Penal. Porque na letra da lei tem agente penitenciário, mas nós sabemos que os agentes que teve uma mudança, né? Agora são chamados de polícias penais, tá certo? Então, a controladoria pode avocar esses processos que estejam em andamento. Mas em que órgão? Primeiro, na Polícia Militar, no Bombeiro Militar, né? Na Polícia Judiciária, vou colocar aqui a Polícia Civil, né? No caso também dos policiais penais. Lá no artigo 2º da lei, ele fala também da PEFOSSE, tá certo? Que pode ser aí, ter os seus funcionários, seus servidores, sujeito aí à apuração da controladoria. Então a questão está errada porque ele diz que as polícias penais, elas não estão incluídas, né, nas apurações, né, de sindicâncias que ocorram dentro desses órgãos. Questão 4.
Um dos objetivos da controladoria é a transparência da gestão governamental e o combate à corrupção. Perfeitamente, pessoal. A Controladoria Geral de Disciplina, ela foi feita, né, para dar uma maior transparência à gestão do governo. Então, quando acontecia aquelas transgressões, aqueles crimes, né, a própria população ela pedia uma resposta do Estado, né, quando tinha aqueles crimes de tortura, algumas coisas que aconteciam. Então, para o governo dar uma maior resposta, né, então a controladoria ela foi criada para dar uma transparência, uma resposta ao povo, né, à população, né, e também combater a questão da corrupção dentro desses órgãos que a gente falou. Detalhe, não são de todos os servidores públicos, polícia militar, bombeiro, né, a questão também da polícia judiciária e os policiais penais, os antigos agentes penitenciários. Como bem falei, lá no artigo 2º, fala também da questão da PEFOSSE, né? Os servidores da PEFOSSE, ok? Então, questão correta, aí dá uma maior transparência e o combater a corrupção. Questão 5. Em relação aos abusos no exercício da atividade policial ou segurança penitenciária, a controladoria não objetiva combater esses abusos, questão errada. Pessoal, a controladoria sim, ela objetiva combater sim esses abusos, tanto na atividade policial em si, pode ser a PM, pode ser a Polícia Civil, né? E também na atividade de segurança penitenciária, aí nos policiais penais. Ok? Dos policiais penais. Ok? Então, quando ele diz que não objetiva combater, deixa a questão errada, porque é um dos objetivos combater essa questão desses abusos na atividade policial e na segurança penitenciária. Questão 6. A Controladoria Geral de Disciplina, famosa CGD, poderá avocar qualquer processo administrativo disciplinar ou sindicância, ainda em andamento. Olha aí. Então, vamos supor que está tendo uma sindicância. Está tendo uma sindicância no âmbito da PM e ela ainda está acontecendo, o que a controladoria pode fazer? Ela pode avocar essa sindicância e trazer para ela, né? Então a CGD ela tem essa competência de avocar esse processo administrativo ou sindicância que ainda esteja em andamento e continua da onde parou, ok? Ela continua os processos da onde parou, tá certo? Até porque se ela reiniciasse, ela não daria um voto de confiança àquele órgão, né? Sendo que os órgãos, aqueles atos têm fé pública, presumem-se legítimos. Então, quando ele diz na questão que dando início novamente aos processos para que não existam erros, deixa a questão errada, porque ele vai dar início da onde parou e não reiniciar, ok? Então, muito cuidado com essa questão aí. Questão 7. Os trabalhos da Controladoria Geral de Disciplina serão executados por meio de atividades preventivas, educativas, auditorias administrativas, inspeções in loco, né, que é inspeções no local, né, inspeções no local, correições, sindicâncias, processos administrativos disciplinares, tanto na área civil quanto militar, né? Não sendo necessário ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, pois é um processo inquisitivo negativo, pessoal. Os processos que têm o condão de punir, a própria Constituição Federal, ela garante, pessoal, que tanto aos litigantes, tanto em processos administrativos, quanto em processos judiciais. O que ela garante? O contraditório e a ampla defesa. Né? O contraditório e a ampla... Só aqui. A ampla defesa. Ok? Então, questão errada, porque ele diz que não é necessário assegurar o contraditório aí, deixando a questão errada. Beleza, meus amigos? Questão errada. Questão 8. Vamos lá. Questão 8. A
A controladoria visa o combate aos desvios de conduta e à corrupção dos servidores do Estado do Ceará. E aí, marcaram o quê, garotos? Essa questão, pessoal, é polêmica e essa questão está errada. Como eu bem falei para vocês, se fosse a todos os servidores do Estado do Ceará, então a controladoria poderia punir todos os servidores, sendo que não é assim. A controladoria, pessoal, ela vai punir que tipo de servidor? Policial militar, policial civil, que mais, professor? O bombeiro militar, né? O policial penal, tá certo? Ainda tem a questão da PFOS também, ok? Então, pessoal, quando ele diz que é a combater os desvios de conduta e a corrupção de todos os servidores do Estado do Ceará, já deixa a questão errada porque ele generalizou, sendo que ele combate somente esses servidores aqui. Ok, pessoal? Então, gabarito errado. Questão 9. Ter acesso a qualquer banco de dados de caráter público, bem como aos locais que guardem pertinência com suas atribuições, é uma atribuição da controladoria. E aí, marcaram o quê? Questão errada, pessoal. É até uma atribuição da controladoria que na hora que ela estiver apurando as condutas desses servidores, ela ter acesso ao banco de dados de caráter público. Mas quando eu digo banco de dados de caráter público, eu generalizei demais. A lei é bem clara, pessoal. Quando eu falo caráter público, eu poderia ser um banco de dados da União, um banco de dados do Estado, um banco de dados do município, sendo que esse banco de dados é no âmbito do poder executivo estadual. Olha que questão peguinha, tá certo? Beleza, pessoal? Marca errado. Não é qualquer banco de dados de caráter público. Tem que ser um banco de dados no âmbito do Poder Executivo Estadual. Ok? Questão 10. É uma atribuição da controladoria avocar qualquer processo administrativo disciplinar, sindicâncias civis e militares, para serem apurados e processados. Olha que questão perfeita! Pessoal, é uma atribuição da controladoria. Então, aqui a gente tem que ficar atento às atribuições da controladoria e do controlador. No caso, pessoal, avocar, ó o bizu, ó, avocar o processo para serem apurados e processados é competência da controladoria. Agora, processar os processos, né? Processar os processos. Processar os processos que foram avocados, aí, meus garotos, já é competência de quem? Do controlador. Tá certo? Controlador. Beleza? Processar os processos que foram avocados é o controlador. Agora, avocar o processo é a controladoria. Pegou o bizu? Então, vamos lá. Questão 11. Olha aqui, é o que eu falei, né? Processar sindicâncias e os processos administrativo, disciplinar civil e militar avocados pela controladoria, e aplicar qualquer penalidade, salvo as de demissão, é uma atribuição do controlador. E aí, tá certo ou errado, pessoal? Marcaram o que nessa questão? De acordo com o que eu falei, quem processa a sindicância e os processos que foram avocados pela controladoria é o controlador, tá certo? E aplicar as penalidades, né? Logicamente, depois do processo. Agora, o controlador, ele não pode aplicar, no caso, demissão de oficial, né? Então, tirando as exceções de aplicar a demissão do oficial, né, ele pode aplicar suas penalidades. Então, aqui a questão está a letra de lei, questão correta, é uma atribuição, sim, do controlador processar o que foi avocado pela controladoria. Deu para entender, meus alunos? Show de bola! Tá ótima aula aí. Coloquei esse fundo preto, pessoal, para que eu possa aí fazer os ajustes, tá certo? Necessários, porque hoje foi uma confusão aqui para a gente poder preparar essa aula, tá certo? Mas aí sempre trazendo o melhor conteúdo para vocês, tá certo? Então, questão correta. Questão 12.
fica criado o cargo de Controlador Geral de Disciplina de Provimento em Comissão. Olha aí. Equiparado a secretário de Estado, como eu falei para vocês, pessoal, o controlador é uma figura interessante nos nossos estudos. Primeiro, ele é o chefe, cara. Ele é o chefe da controladoria. Agora, ele tem que ter alguns requisitos para ele estar na controladoria. Primeiro, esse controlador, pessoal, ele é equiparado a um secretário de Estado. Né? É equiparado a um secretário de Estado. Ok? Detalhe, é um cargo de livre nomeação e exoneração por quem? Pelo governador do Estado. Então, é um cargo de livre nomeação, né? E exoneração por quem? Pelo GOV, né? Pelo nosso governador. Então, o que é que acontece, pessoal? O governador tira e coloca na hora que ele quer. Tá certo? É um cargo de livre nomeação e exoneração. Outros requisitos. O cara tem que ser bacharel em direito. Tá certo? Bacharel em direito. Beleza, pessoal? Ó, bacharel em direito. Por que, professor? Ora, na questão ele diz assim, ó, bacharel em direito ou administração pública. Não. O secretário, né, controlador geral de disciplina, ele tem que ser um cargo de livre nomeação e exoneração, né, pelo governador, tem o status de secretário de Estado, tem que ser bacharel em direito, tem que ter uma conduta ilibada e não pode ter o quê? Olha o detalhezinho aqui, ó. Não pode ter vínculo funcional. Com quem? Com os órgãos da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado. Muito cuidado, porque essa parte de sem vínculo, ó, sem vínculo, só fala no cargo de controlador. Agora, lá no secretário executivo, que é o 02, que ele substitui na ausência do controlador, não fala de vínculo. Entendeu? Então, muito cuidado. Ó. O cara é um cargo de livre nomeação e exoneração, o governador tira e coloca na hora que ele quer, tem que ser bacharel em direito, tem que ter uma conduta ilibada, não pode ter vínculo funcional com os órgãos que compõem a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado e a Secretaria de Justiça e Cidadania. Ok? Isso que a letra da lei está falando. Beleza, pessoal? Então, essa questão está errada, porque ele disse que é escolhido dentre os profissionais bacharéis em Direito ou Administração Pública. Não tem essa previsão na lei. Ele tem que ser bacharel em Direito somente. Ok? Questão 13. Fica criado o cargo de secretário executivo da Controladoria Geral de Disciplina. Esse cara, que eu digo que ele é o 02. Por que o 02? Porque nas ausências do controlador, ele substitui ele. Entendeu? Antigamente, esse cargo de secretário executivo era chamado de Controlador Geral Adjunto. E não existe mais essa denominação, ok? Então, vamos lá. O cargo de secretário executivo da Controladoria Geral de Disciplina, pessoal, é muito parecido com o cargo de controlador. Os requisitos, olha aqui. Primeiro, é um cargo de provimento em comissão. O governador tira e coloca na hora que quiser, ou seja, é de livre nomeação e exoneração pelo governador do Estado. Escolhido dentre os bacharéis em Direito. Então, ele também tem que ser bacharel em Direito. Olha aí o detalhe. Tem que ter uma reputação ilibada, sendo o substituto do controlador nas suas ausências. Tá vendo? Ó? Sendo o substituto do controlador nas suas ausências. Então, ele é o 02. Né? E impedimentos. Com atribuições previstas na Lei Complementar número 98. E aí já deixa a questão errada. Pessoal, as atribuições do 02, que é o secretário executivo da Controladoria, é previsto na Lei Geral dos Secretários Executivos do Estado e não na Lei Complementar número 98. Pega o bizu. As atribuições do controlador, olha aqui, do controlador, elas são previstas aonde? Na própria Lei Complementar 98. Isso do controlador. Se for do 02, que é o secretário executivo da Controladoria,
E as atribuições desse cara tá previsto em uma outra lei, que não seja a controladoria. Entendeu? Em uma outra lei. Show de bola? Que é a lei dos secretários executivos do Estado. Então, o erro da questão é porque ele disse que as atribuições do secretário executivo estão previstas na própria lei complementar. Errado. Errado. Ok? Errado. Questão 14. Fixar a interpretação dos atos normativos disciplinares de sua competência e unificar a jurisprudência. Vamos lá, pessoal. Ó. Quando falar em interpretar, unificar a jurisprudência, primeiro, o controlador não é um cara formado em direito, ele não é bacharel em direito, então ele tem que interpretar normas, leis. Ele é que vai dizer para os funcionários deles o que é que tem que ser feito. Então ele é que interpreta os atos normativos disciplinares de sua competência, ele é que vai unificar a jurisprudência administrativa disciplinar de sua competência, tá certo? Garantindo a correta aplicação da lei, tá certo? É o que ele vai fazer. Então, muito cuidado. Pode vir uma questão e dizer que quem fixa a interpretação e unifica a jurisprudência é quem? É a controladoria. Não. Ó, a controladoria, pessoal, é um órgão de pedra e cimento. É o órgão. Tá certo? Geral. Quando eu falo controlador, é o chefe. Então, tem as atribuições do órgão da controladoria e tem as atribuições do chefe. Né? Tudo previsto na lei complementar. É só dar uma olhadinha. O que a gente está dizendo? Quem interpreta e unifica a jurisprudência? Ó, vamos lá. Tu acha que um pedaço de pedra vai interpretar uma lei? Não. Quem interpreta é quem? É o controlador. Então, quando ele diz que quem interpreta esses atos e unifica a jurisprudência administrativa no âmbito da controladoria, né, garantindo que as leis sejam corretamente aplicadas, é uma atribuição de quem? Do controlador, que é uma pessoa, no caso atualmente é a dona Cândida, não é? Então tá aí, ó. Quando ele diz que na questão a atribuição da controladoria, deixou a questão altamente errada, é do controlador, ok? 15. Quem instaura o conselho de disciplina, que é para os praças, né, na Polícia Militar, e o Conselho de Justificação, que é para os oficiais dentro da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Quem instaura o conselho? Quando você está estudando o Código Disciplinar da Polícia, você vê lá. Quem pode instaurar o Conselho de Justificação? Governador ou controlador. Quem pode instaurar o Conselho de Disciplina? O Controlador Geral de Disciplina. Então, a lei complementar, ela só está... Como é que eu posso dizer? Ela só está reafirmando novamente em uma outra lei que quem instaura o Conselho de Disciplina e o Conselho de Justificação é quem? É o controlador. Quando ele diz que é uma competência da controladoria, a questão é errada. Então, ó, muitas questõezinhas elas podem trazer o quê? Competências da controladoria e competências do controlador. Deu para entender? Quem instaura o Conselho de Disciplina e o Conselho de Justificação é quem? O controlador. Beleza? É só puxar a setinha e bota assim, ó, controlador e parte para o abraço. Questão 16. O controlador geral de disciplina não integra o Conselho de Segurança Pública. Eita porra, errado, pessoal. Ele integra sim o Conselho de Segurança Pública do Estado do Ceará. Tá certo? Ele integra sim, é uma das, se você observar, é uma das atribuições do controlador. Ele faz parte do Conselho de Segurança Pública, né? Assim como o secretário de Segurança do Estado, né? Quando tem decisões mais pesadas em cima da área da segurança pública, o controlador ele faz parte aí desse conselho, ok? Questão 17. Assessorar o governador. Te pergunto, quem assessora? É um prédio ou uma pessoa? Cara, eu faço isso aqui, eu consigo acertar muitas questões com esse pensamento, com esse raciocínio. Raciocina aí. Quem assessora? O governador ou uma pessoa? Lógico que é uma pessoa. E quem é que vai assessorar o governador do estado? Será que seria um funcionário da controladoria? Acho que não. Quem assessora o governador, até porque a controladoria, ela tem status de quê? De secretaria. Secretaria. Né? Secretaria. Então, o que é que acontece?
Se ela tem estado de secretaria, o secretário ele tem o despacho dele direto com o governador. Então, quem assessora o governador nos assuntos de sua competência é o controlador. Na questão, ele diz que é uma atribuição da controladoria. Não. Um pedaço de prédio não assessora ninguém. Coloque isso na cabeça que você não erra essa questão mais não, tá bom? Então, quem assessora o governador do estado nos assuntos de sua competência, elaborando pareceres de estudo, propondo normas, medidas, diretrizes, inclusive medidas de caráter administrativo. É quem é o controlador, tá certo? Questão errada. Questão 18. O controlador atendendo à solicitação do secretário de Segurança Pública. Vamos lá. Poderá, em caráter especial, designar integrantes das comissões civis e militares para fazer parte dos PADs, do Conselho de Justificação e do Conselho de Disciplina. Pega o bizu. O 02, quem é o 02? Quem é? Secretário Executivo, né? Secretário Executivo. O 02, ele diz assim, ó. Ei, chefe. Quem é o chefe? 01, que é o controlador, né? Olha aí. Ele diz assim: ei, chefinho, é o seguinte, eu posso ceder a alguns servidores das comissões permanentes da nossa controladoria, né? Já que o senhor é o 01 e eu sou o 02, é porque a polícia militar, o bombeiro, o agente penitenciário, a polícia penal, né? E a Polícia Civil estão precisando desses nossos servidores que fazem parte das comissões permanentes para integrar os conselhos dele, internos deles. Pode fazer isso, chefinho? Aí o chefinho? Pode. Ou seja, olha que detalhe. O controlador, atendendo à solicitação do secretário de Segurança Pública, não, meu amigo. Atendendo à solicitação do secretário executivo, poderá, em caráter especial, designar integrantes das comissões permanentes para compor as comissões de processos administrativos, conselho de justificação e ou conselho de disciplina. Olha aí, professor. Questão errada. Foi o bizu? O secretário, que é o 02, pede o 01 para que o pessoal que integra as comissões permanentes das comissões permanentes civis e militares, que são aquelas comissões que são feitas para apurar as condutas desses servidores, ele empresta, é como se ele emprestasse lá para o outro órgão. Pronto, para ele emprestar para o outro órgão, ele tem que pedir autorização quem? O chefe, o controlador. Entendeu? Que é para integrar quem? Os conselhos de justificação, o conselho de disciplina, os PADs internos de cada órgão. Ok? Então, questão errada porque ele não é o secretário de Segurança Pública. Né? O controlador atendendo a solicitação do secretário executivo. Bom? Questão 19. O controlador geral de disciplina poderá solicitar ao governador do estado a cessão de um delegado da Polícia Federal para compor uma comissão de processo administrativo disciplinar. E aí? O que vocês marcariam nessa questão? Quando tu tá dentro da tua casa, para tu trazer um amigo teu, um conhecido teu, para dentro da tua casa, tu pede autorização a quem? O teu pai, que é o chefe da casa, né não? Então, a mesma coisa aqui. Ó, o controlador, quando ele quer trazer alguém de fora, por exemplo, um pessoal da AGU, da Advocacia Geral da União, servidores de estados, dos estados, municípios da União, né? Pessoal das Forças Armadas, né? O pessoal de outros órgãos, para fazerem parte das comissões da controladoria, para punir esses servidores, que eu já falei, bombeiro, polícia militar, polícia civil. Para trazer gente de fora, tem que pedir autorização a quem? Ao chefe. Quem é o chefe supremo? O nosso governador. Tá vendo como é o sistema? Então, pessoal, ó, para trazer um delegado de polícia até pode, mas o controlador tem que pedir o chefe da casa, que é quem? Governador do estado. Mas ele traz ele para entregar uma comissão de um processo, né? Vai entregar a comissão para apurar aquela conduta daquele servidor. Tá certo? Então, a questão correta, tá certo? Existe sim essa possibilidade, ok? Então, ele vai integrar a comissão aqui, ó, para punir aí o servidor.
Ele pode trazer um delegado para cá, né? Ou um servidor do estado, um servidor do município, tá certo? Então, prestem atenção nessa situação aí. Questão 20. Nos processos administrativos disciplinar em que a pena seja a de demissão. Essa é massa. Presta atenção. Nos processos que geram demissão, pessoal, daquele servidor, tem um processozinho. Vamos supor aqui, ó. A Cândida, a Cândida, né, que é a dona Cândida, que é a controladora. Então, o controlador, vamos supor que ele decide pela demissão do servidor, não é? Vamos lá, decidir pela demissão. Antes dela enviar para o governador, para dar a canetada, para poder realmente configurar aí a demissão, né? Ela envia esse processo para a Procuradoria Geral do Estado, PGE. Cuidado, essa procuradoria, pessoal, essa procuradoria, né, é lá no âmbito dos municípios, aliás, no âmbito do Estado, no âmbito do Poder Executivo do Estado, é o procurador. Não vão confundir esse cara aqui com a PGJ, Procurador-Geral de Justiça, é no âmbito do Ministério Público. A Cândida, ela envia para a Procuradoria-Geral do Estado para testar a regularidade daquele procedimento, para saber se está tudo de acordo com a lei. Se os caras der o ok aqui, aí ela envia para o Gov tacar a demissão, ok? Então tá aí. Nos processos administrativos disciplinares em que a pena seja de demissão, após decididos pelo controlador e antes de enviar ao governador do Estado, deverá ser encaminhado para a Procuradoria-Geral de Justiça? Negado. É para a PGE, Procuradoria-Geral do Estado. Olha que peguinha que pode te derrubar na hora de uma prova. Aprendam a estudar, pessoal. Como eu já falei para vocês. Vai para a PGE para quê? Atestar a regularidade do procedimento. Para saber se está tudo direitinho. Não é não? Então a questão está certa ou errada? A questão é errada. Porque não é PGJ, é PGE. Questão 21. Aqui, quando a gente fala de controladoria, pessoal, ó, nós temos os conselhos, né? Controladoria. Nós temos os conselhos permanentes civis, que é para apurar aqueles, no caso, se for polícia civil ou agente penitenciário, por exemplo, e os militares, no caso, os servidores militares. Só que os militares, eles têm quem? Aqui eu estou falando de conselho permanente, viu? Dentro da controladoria, conselho permanente. O problema está aqui. Como você está estudando para a polícia militar, né? Olha aí, ó. A controladoria, dentro dos conselhos militares, nós temos os conselhos de justificação. E nós temos os conselhos de disciplina. Olha o bizu. Os conselhos de justificação eles são feitos para quem? No caso, se o servidor for um oficial. Militar for um oficial. Porque se for um conselho de disciplina, aí é com certeza um praça. Entendeu? Se vier que esse caso for, por exemplo, servidor da PC, servidor aí da Polícia Penal, da PFOS, né? Agora eu estou falando daqui, pessoal, ó, militar. O seguinte, no âmbito do Conselho de Permanente Justificação, são 3, né? São formados por 3 oficiais, sendo que um deles é oficial superior. Se for no âmbito do Conselho de Disciplina, são 3 também, só que um deles é oficial que no mínimo intermediário, ok? Então vamos lá. Os Conselhos Permanentes de Disciplina, que é para os praças, compostos por cada um por 3 oficiais da ativa ou da reserva, um ponto importante, pode ser da ativa ou da reserva, sejam militares ou bombeiros militares e até mesmo, ó, pessoal das Forças Armadas. Este professor ele colocou exceto. Pois é, meu irmão. É o famoso casca de banana. Exceto das Forças Armadas, não. O pessoal das Forças Armadas pode integrar, sim, os conselhos. Ok? Então, quando ele bota exceto aí, deixou a questão que é errada, já está errada. Já está errada. Tá certo?
dos quais um oficial superior, outro erro. Se é o conselho de disciplina, o oficial tem que ser o quê? Intermediário. Questão errada, não vou nem terminar de ler. Entendeu? Aí, por exemplo, o mais antigo é o presidente, o segundo mais antigo é o cara que interroga e quem vai escrever é o mais moderno, não é não? O Fona, que é o escrivão, né? Que é mais trabalho. Beleza? Então tá aí. Questão errada. 2 erros. Questão 22. Quando a apuração dos fatos praticados por policiais militares e bombeiros militares estaduais revelar conexão, opa! Por exemplo, ó, sobretudo envolvendo praças estáveis e não estáveis, a competência para apuração será do Conselho de Justificação. E aí, pessoal, olha aí, ó, interessante. Se durante essa apuração, né, que for apurados os fatos praticados por policiais militares ou bombeiros militares, isso eu estou falando dos militares, civil não entra aqui não. Se revelar uma conexão, ó, aquelas transgressões, né, envolve uma conexão entre esses servidores, polícia, bombeiro, sobretudo envolvendo quem servidor militares e que são estáveis e que não são estáveis. Se tiver essa conexão, ó, só lembrar da dancinha, ó. Se tiver essa conexão, ó, aí você pensa no conselho de disciplina e não conselho de justificação, pessoal. Está errada. Quando tem conexão de praças estáveis e não estáveis, aqui é o conselho de disciplina. Ok? Questão 23. Os servidores públicos militares da reserva remunerada, ó, atualização, hein? Requisitados para desempenhar suas atividades na CGD. Perguntinha, pessoal. O pessoal que está na reserva. Pessoal que está na reserva, te pergunta, eles podem trabalhar na CGD? Pode, viu? Atualização recente. Detalhe. Pode integrar um conselho permanente de justificação e disciplina? Pode, sem problemas. Beleza? Agora, ele não pode passar de 4 anos. Não pode passar de 4 anos, tá certo? Não excederão 4 anos. É o máximo. Aí ele botou assim, podendo prorrogar por igual período. Perguntinha, pode ou não pode prorrogar? Coloca no chat, pode ou não pode? Não pode prorrogar, pessoal. É 4 anos improrrogáveis. Em 4 anos improrrogáveis. Não dá para prorrogar, beleza? Só 4 anos e fechou. 24. Realizar atividade de fiscalização operacional, bem como outras necessárias investigações, assim como realizar correições preventivas e repressivas, por meio de inspeções em instalações, viaturas, unidades, é uma atribuição do GETAC. E aí, pessoal, certo isso aqui? Ó, o GETAC, que foi questão do meu concurso, Grupo Tático de Atividades Correicionais, né, são a parte operacional da CGD. A gente pensa que é só um bocado de servidor lá trabalhando debaixo de trás de birô. Não. Tem também o grupo tático, né? Pessoal que é repressivo. Tem uns formatos policiais civis, praças aí, né? Que prestam serviço à CGD. Então, quem faz essa fiscalização operacional nos locais, né? Fazendo investigações quando ocorrem aquelas transgressões, os crimes, né? Até mesmo corrigindo preventivamente, ou até eles entrando quando ocorre o quê? Uma situação repressiva, ou seja, o crime, a transgressão já aconteceu. Como é que ele faz essas atividades? É só quando tu vê aquele carrinho verde, ó. Quando tu vê o carrinho verde andando, ó, tem o nome CGD aqui, ó. Irmão, pode ter certeza que eles estão investigando, viu? Então tá aí, ó. Como é que eles fazem? Eles vão nos quartéis investigar, vão nos locais onde aconteceram os crimes. Eles fazem inspeções em loco. Lembra que eu falei como é que são feitas as atividades da controladoria? Eles vão no local investigar. Entendeu? Então eles fazem inspeções em instalações, viaturas, unidades, nos próprios quartéis, ou então na Polícia Civil, onde for, na delegacia. Detalhe, eles ainda podem fazer, sabe o que? Olhar armamento, o teu estado da tua roupa, né? O teu uniforme. Eles podem fazer tudo isso, cara. Eles vão fiscalizar. Então, quem faz isso é quem? O GETAC, que é o operacionalzão da coisa, viu? Só lembrar do operacionalzão
é o GETAC, tá certo? Faz correções preventivas, repressivas, por meio de instalações, viaturas, unidades, é uma das atribuições aí do GETAC, ok? Questão correta. 25. Bora lá, papai. E aí, vocês estão acertando muito aí? Vamos fechar essa prova. Podemos afirmar que os policiais civis, militares e bombeiros militares, estaduais e outros servidores que desempenham suas atividades na CGD terão seu desempenho e produtividade avaliados semanalmente e consolidado anualmente. Opa! Pessoal, existe um princípio lá, eficiência, né? Lá na Constituição Federal, que é o princípio da eficiência, que ele foi implementado pela emenda de 98, né? Que faz parte daqueles princípios lá que a gente conhece. Quem é? O LIMP. Esse cara aqui, cara, os órgãos da administração, eles têm que obedecer a uma certa eficiência, né? Por exemplo, o que seria você ser eficiente? Prestar o serviço público da melhor forma, com qualidade, sendo eficiente, economia com a parte pública, né? Sendo que você vai ter um custo-benefício aí ótimo pela administração, tá certo? Então não adianta você só cumprir a lei e ser burocrático, você tem que ser eficiente, tá certo? Então, uma das maneiras de você avaliar essa eficiência desse servidor é fazendo o quê? Eles sendo avaliados através de avaliações periódicas. Então é o seguinte, na controladoria, os servidores da controladoria, inclusive os presidentes de comissão, tá certo? Também são avaliados. Essa avaliação, ela é feita todo mês ela é feita. Só que imagina, todo mês fazer uma comissão para ficar avaliando gente, cara. É meio complicado, meu irmão. Faz o seguinte, todo mês faz uma, e quando for no final do ano a gente analisa aí todas. Ou seja, a consolidação. Então, pessoal, essa avaliação ela é feita mensalmente, por mês, e não semanalmente. E ela é consolidada o quê? Anualmente. Questão o quê? Errada, é só marcar, parte pro abraço, compartilhe nosso vídeo aí. CGD, as questões da prova estão aqui. Eu tô lhe dizendo para vocês, confie. 26. Vamos lá. Um dos critérios de avaliação do servidor da controladoria. Vamos lá. Então, já que eu estou dizendo que tem avaliação, tem os critérios, né? Vamos lá. Assiduidade. O que é assiduidade, professor? Assiduidade é o cara praticamente nunca faltar, né? O cara ser assíduo, sempre estar presente. Urbano, pontual, pontualidade, produtividade, assim como o cumprimento dos prazos processuais. Lógico que o CGD no trabalho é cheio de papel e processo, então na avaliação periódica eles vão analisar se o cara é assíduo, se o cara é pontual, se o cara é produtivo e se ele cumpre os prazos determinados dos processos, tá certo? Então aí, questão correta, realmente é um dos critérios de avaliação dos servidores da controladoria. Então, muito cuidado, reveja esse vídeo 10 vezes, tá certo? 27. O afastamento preventivo. Vamos lá. Pessoal, o caboquinho que tiver sujeito a uma sindicância, a um PAD na CGD, eles podem ser o quê? Afastados. Afastados das suas funções. Por que, professor, afastados? É melhor, porque pode ele prejudicar lá no processo. Pode ele querer fazer o quê? Prejudicar o processo. Isso aí é ruim. Se tiver algum perigo, meu irmão, afasta para ele não prejudicar. Aí, o que é que acontece? Vamos aqui entender como é que seria esse afastamento. Primeiro, só quem pode ser afastado é quem a CGD vai punir. Quem é que ela pode apurar? Conduta de quem? PM, bombeiro, policial civil, quem mais? Polícia penal, pessoal da PEFOS. Lá nas atribuições da controladoria. Afastou esses servidores que estão sujeitos aí a sindicâncias, processos? Beleza. Mas, professor, é só isso? Não. Esse afastamento, quem é que faz? O GOV. Quem é o GOV? Governador ou controlador. Agora, sem prejuízo
sem prejuízo das demais autoridades. Opa! Opa! Quem afasta? Governador ou controlador, sem prejuízo das demais autoridades. Certo, professor? Mas me diga uma coisa. Esse ato de afastar o caboquinho, afasta ele, meu irmão. É vinculado ou discricionário? O que é vinculado? Essa é a lei de ser assim, ó. Servidor que cometeu uma transgressão vai estar submetido a um afastamento sem nem recorrer, sem nada. Tem nem o que dizer. A lei está dizendo, vai ser afastado. Não, a lei não diz isso. A lei diz que o governador ou controlador pode atender no pedido, por exemplo, do secretário, que pediu para afastar lá o cara. Ele conhece mais do que ele. Não, afasta o cara. Ele vai lá e afasta. Atendendo o pedido dele, aí ele vai lá e afasta. Só que se ele quiser, professor, se ele quiser, peraí, não. Logicamente, a gente está trabalhando aqui com poder discricionário. Então, esse afastamento não é um ato vinculado, é um ato que? Discricionário. Que é isso, professor? Discricionário. Olha lá na letra da lei para tu ver. É discricionário. Ele afasta se ele bem entender que tem que ser afastado. Não é obrigatório. Então, o governador ou controlador, quando ele vai afastar, ele vai analisar a situação. Analisa a situação e vê se é possível o afastamento. Por isso que ele diz que é um ato que? Discricionário. O afastamento dos servidores é um ato discricionário. Questão errada. 28. O afastamento das funções implicará na suspensão do pagamento de vantagens financeiras de natureza eventual. Eita, vai perder as gratificações, né? Vai perder, gratificação. Não é o salário base não, viu? Vai perder as vantagens de natureza eventual. Quando ele assume um cargo em comissão, por exemplo, aí, ou ganha uma gratificaçãozinha, perde, viu? Não é o salário base não, que ele vai perder não. Ele perde as vantagens financeiras de natureza eventual, tá certo? Prerrogativa funcional perde também, né? E esse afastamento, pessoal, ele pode perdurar por quanto dia? Pode perdurar por até 120 dias, perfeito. Então, ele pode ser afastado por até. Não quer dizer que ele vai dar 120 dias, não. Pode ser 60, 70. Agora, se ele der 60, aí ele só pode prorrogar por mais 60. Se ele der 30, só prorroga por mais 30. Se ele der o 120, só prorroga por mais 120. Ou seja, não é improrrogável, é prorrogável por igual período. Ou seja, né? Período. Ou seja, se ele dá um afastamento de 120 dias, ele só pode prorrogar por mais 120. Se ele der 70, só prorroga por mais 70. Ok? Então, questão aí errada. Marca um ezão aí na tua prova. Não é improrrogável. Pode prorrogar por igual período. Questão 29. Professor, e se terminar aquele prazozão? Vamos supor que o governador deu aí 120 dias para ele ficar em casa. Para apurar o processo dele, né? Terminou. E aí? Quando termina esse prazo e se não tiver solucionado o processo dele? Não teve fim ainda. O que é que a gente faz? Aí o bonitão faz o quê? Volta para as atividades dele, administrativas, né? Atividades meramente administrativas. Não é operacional. Ele volta para as atividades o quê? Meramente administrativas. Sem restrição ao uso e porte de arma, certo? Negado. Ele volta para as atividades administrativas e ainda assim com restrição do uso do porte de armas. Tá aqui a pistola. Com restrição, não pode usar. Isso depois, se já tiver acabado o período de 120 dias e não tiver solução, né? Vamos supor que ele deu 120 dias, prorrogou, fez tudo. Acabou. Volta para as atividades administrativas com restrição do uso do porte de arma. Beleza? Questão aí errada. Questão 30.
Os policiais civis e os militares, os bombeiros militares estaduais, requisitados para servir aonde? Na CGD. Então aqui é o pessoal que é requisitado para trabalhar lá. Serão considerados para todos os efeitos como se tivesse no exercício regular de suas funções. Lógico. Ele não deixou de ser policial, ele trabalhava na PM e só foi prestar aí serviço na CGD. Só mudou o local de trabalho, mas ele continua sendo policial. Continua contando como se ele estivesse normalmente no exercício das suas funções. Nada a ver. Questão correta. Beleza? 31. Os servidores estaduais designados para servirem na CGD deverão ser, dentre outros, preferencialmente bacharel em Direito. Vamos lá, pessoal. Esses servidores que vão trabalhar na CGD, que são requisitados pelo controlador, eles têm que ser o quê? Preferencialmente o quê? Bacharel em Direito. Né? Preferencialmente aí bacharel em Direito, Administração, né? Ou Gestão Pública. Certo? Preferencialmente, não é obrigatoriamente, porque na questão, pode vir o quê? Ele querer colocar aí obrigatoriamente, deixa na questão errada. É preferencialmente bacharel em Direito, tá certo? Preferencialmente. Agora, se ele for PM ou policial civil, para eles servirem lá, eles têm que ter preferencialmente, preferencialmente, não é obrigatoriamente. Pode ser que o cara tenha menos e vá. Ele tem que ter no mínimo o quê? 3 anos de quê? De serviço prestado aí à sua corporação. Tá bom? Então aí questão correta, realmente. Colocou alguns requisitos. Preferencialmente bacharel em Direito, Administração e Gestão Pública. E se for PM ou policial civil, no mínimo 3 anos aí de serviço na sua instituição, aí na nossa gloriosa Polícia Civil, nossa gloriosa Polícia Militar. Ok? Questão 32. Os servidores estaduais designados para servirem na CGD não podem ter sido punidos nos últimos 6 anos. Aqui está falando de servidor civil e servidor militar. Eles não podem ter sido punidos nos últimos 6 anos, aonde? Com pena de permanência disciplinar ou suspensão superior a 30 dias. Certo ou errado? Certo ou errado? Taca um R do tamanho de um trem. Pessoal, se for militar, não pode ter sido punido com custódia. Com custódia de quanto tempo? Não pode ser punido com custódia nos últimos 6 anos. Ele só fala isso. Não é permanência. Custódia. E se for servidor civil? No caso lá, ele tem o estatuto deles lá, né? Que é a Lei 9.826, se não me engano. Estatuto do Servidor Civil. Ele diz que a questão do servidor civil pode sofrer suspensão, né? Suspensão. Agora, essa suspensão é superior a 30 dias. Então, ele não pode ter sido punido nos últimos 6 anos, com suspensão superior a 30 dias. Se for militar, não pode ter sido punido com custódia durante os últimos 6 anos. Bom? Questão errada. Porque não é permanência, é a sanção de custódia. O que é a custódia, professor? O cara fica dentro da OM, não fica circunscrito a um compartimento, ele fica dentro do quartel, só que ele não pode participar nem de serviço interno, nem de serviço externo. Ele fica lá, custodiado. Beleza? 33. Fica criada a Delegacia de Assuntos Internos, a famosa DAI, vinculada administrativamente a quem? A Superintendência de Polícia Civil e funcionalmente a CGD. Ei, você aí, você que está me assistindo, presta atenção. Lava esses olhos, corre lá, lava os olhos direitinho, tá certo? Perde esse sono que eu tô indo até rápido demais. Vamos lá, que isso aqui pode cair na prova. Presta atenção, garoto. A DAI, ela é vinculada, quando falar administrativamente, ou seja, as questões administrativas dela,
da delegacia administrativas, coisas internas administrativas. Ela fica vinculada à Superintendência de Polícia Civil do Estado. Agora, a DAI, ela presta função, as funções que ela exerce. Para que ela foi criada? Para atender a CGD. Ou seja, funcionalmente, ela presta serviço a quem? Funcionalmente, ela presta serviço à CGD. Ponto final. Tem muito o que falar nesse artigo, não. Cuidado, ele pode querer trocar as bolas, Ele pode querer dizer que é vinculada funcionalmente à superintendência e vinculada administrativamente à CGD. Não. Ele pode querer inverter as bolas. Na verdade, é administrativamente a superintendência e funcionalmente a CGD. Bom? Estão certas aí, perfeito, letra de lei. 34. Se a penalidade a ser aplicada pelo controlador passar de sua alçada, da sua competência, então tá aí o controlador fica pensando aqui, vixe Maria, eu tenho condição de aplicar esse negócio não. Se passar da alçada dele, o que é que vai acontecer? Aí o processo será encaminhado para o secretário de Segurança do Estado? Não. Se a penalidade passar da competência do controlador, ele envia para o governador. Lembra que eu falo, pessoal? O controlador ele tem status de secretaria. Status de secretário. É como se ele fosse ali no âmbito da administração direta. Tá aqui as secretarias. E tá aqui a Palácio do Governo, né? As secretarias é como se fossem os braços do governo, cara. A CGD, ela é como se fosse uma secretaria. Ela é equiparada em status de secretaria. Como se fosse uma secretaria da educação, da cultura, entendeu? Secretaria das cidades, do planejamento. Então, pessoal, vocês têm que prestar atenção numa situação que se passa da alçada do secretário, né, do caso do controlador, para que ele vai mandar para um outro órgão que está equiparado aqui de igual para igual? No caso, a Secretaria de Segurança Pública. Não, mano. Ele envia para o governador que está acima dele. Entendeu? Então, se passar da alçada dele, é para o governador. Está errada. 35. O julgamento será... Julgamento, vamos lá. Então, tá lá os processos. Terminou o processo, as sindicâncias. Sindicâncias. O que vai acontecer, macho? Terminou, vai ter um relatóriozinho, né? Então a comissão lá do pessoal, que a gente faz parte das comissões, vão dizer, a gente decidiu por isso aqui. Manda pro chefe. Chefe vai decidir. Aí a perguntinha que fica. Ele vai sempre acatar esse relatório aqui ou ele pode discordar? Ele pode discordar. Quando? Se não acatar, né? Se for contra as provas dos autos. Então, se esse relatório for contra as provas dos autos, se for contrário às provas, então ele pode não querer acatar. Então, quando ele diz que o julgamento sempre vai acatar o relatório, errado. O julgamento nem sempre vai acatar o relatório. Se for provas contrárias aos autos, não tem por que ele acata uma coisa que está errada. 36. Caberá recurso no prazo de 10 dias, dirigido à Secretaria de Segurança Pública, das decisões proferidas pelo controlador. Das decisões decididas, pessoal, pelo controlador, cabe recurso. Se ele decidir por X, cabe recurso? Cabe. Aí o pessoal vai entrar com recurso para quem? Para um conselho. Que conselho é esse? Conselho de disciplina e correição. Conselho de disciplina e correição, tá certo? Que é uma espécie aí de um conselho que tem dentro da CGD. Tá certo? Então, das decisões do controlador, se o cara quiser entrar com recurso, cabe recurso em prazo de 10 dias. 10 dias. Né? Dirigido à secretaria, não. Dirigido ao conselho de disciplina e correição. Beleza, garotos? Dirigido ao conselho de disciplina e correição. Então, questão totalmente errada aí. Não é o secretário. Beleza?
37. A gratificação. Opa, corra boa. Eita, macho. A gratificação por atividade disciplinar e correção, que é o GDAC, né? GADC. É aquelas gratificações de quem trabalha na CGD, né? Primeiro, ela não é cumulativa. Não, ela não é cumulativa. Tá certo? Não se cumula. A gratificação do pessoal que desenvolve a atividade no GETAC, que é justamente aquele grupo lá de operação, né? Que repressivo, que fiscaliza, que investiga, né? Que faz atividades correcionais no local, investiga, olha a arma do cara, olha o coturno, vai lá no local com aquele carrinho verde, investiga. É o pessoal operacional. Vamos lá. Essa gratificação para quem trabalha no GETAC, se o cara for delegado de polícia, oficial, delegado, oficial, praticamente vão ganhar mais, né? Perito também, né? Os peritos. É 2.000 pau a mais. Eita de acha. Agora, se o cara for praça, se o cara for policial civil, né? Inspetor, aí é quanto, meu filho? Hein? 1.000, né? Tá aqui, PC, 1.200 conto. Ô, de acha, também é dinheiro. 1.200 pau, beleza? Então ele disse que era 1.200 pau para quem? Para oficial, delegado e perito, sendo que na verdade para esses caras é quanto, hein? 2.000 real. Questão errada, pessoal. Queria agradecer vocês. Terminamos aí as 37 questões de CGD. Não deixe de compartilhar nossos vídeos. Eu acredito que não tenha nenhuma questão da prova que não esteja aqui dentro. É só essas questões e pronto, beleza? Eu vi esse vídeo 10 vezes, li a lei é pequena, mas eu fiz o trabalho aí de reduzir o máximo, enxutar, colocar só aquelas coisas que tem a ver com a atividade. Beleza? Um abração, um beijão aí para vocês do chat e até as próximas correções. Valeu!